campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Bênção de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje, capítulo de número 25, que tem como título Diante dos Homens. No subtítulo, uma frase de Paulo na sua epístola aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, em que Paulo de Tarso diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E o texto de Emmanuel nos diz assim: não te deixes dominar pelo derrotismo acerca da natureza humana. Nem sempre as ações isoladas de um indivíduo são as melhores que se deve esperar dele, mas o homem, visto no conjunto da humanidade, é um ser dotado de todos os recursos virtuais dos entes superiores em trânsito para a angelitude. O Criador não ergueria a criatura para insuflar-lhe maldição. Todos os filhos de Deus são potencialmente bons e encerram em si as sementes da grandeza moral a que se destinam. O pessimismo possivelmente objetará que, em contraposição às nossas afirmativas, encontramos a presença dos homens nas guerras que envilecem nações, nos vários sistemas de cativeiro que ainda rebaixam a espécie humana, nos cadastros policiais que patenteiam a criminalidade existente no mundo e nos vícios que corrompem coletividades inteiras. Conhecemos tudo isso e a isso nós todos nos referimos nos estudos que vamos realizando em torno de nossa própria natureza, mas de quando em quando é justo refletir no exemplo daqueles que nos deram a certeza de que nascemos no universo para complementar os mais altos propósitos divinos. Pensemos em nós, espíritos em reajuste perante a lei, como sendo talvez muitos dos tiranos que censuramos nas galerias da história, e meditemos na abnegação e no heroísmo de quantos nos legaram tudo de bom que hoje possuímos. Voltemo-nos para eles, os nossos benfeitores, que nos proporcionaram o melhor nas leis, nos costumes, edificações e ideais que nos motivam à evolução do planeta. E perante os irmãos que se afeiçoam ao pessimismo, malsinando-nos as instituições de socorro espiritual, como sejam as religiões e os princípios de elevação do caráter, perguntemos sinceramente a nós mesmos: se ainda nos achamos extremamente imperfeitos, com o auxílio incessante das ciências da alma, que seria de nós sem elas? É uma pergunta interessante de Emmanuel, meus irmãos. Imaginemos a nossa caminhada sem a doutrina espírita, uma ciência da alma. Imaginemos os nossos pensamentos com o tipo de mediunidade que nós temos, com os nossos pensamentos vibrando no pessimismo, no derrotismo, na falta de ânimo, na falta de vontade. Imaginemos como seria a nossa caminhada, nós que somos espíritas, sem a companhia do Cristo, sem a companhia desses espíritos que estão sempre vibrando por nós, que sabem das nossas necessidades, que conhecem que sabem que nós ainda somos crianças nessa caminhada evolutiva, mesmo que muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade queira nos mostrar que nós já somos adultos, que nós já temos lucidez na caminhada, que nós já sabemos escolher os nossos caminhos.
E quando a dor bate à nossa porta, nós nos damos conta que estamos na infância ainda espiritual. Mas nem tudo isso, mas nem por isso, nós podemos nos entregar ao derrotismo. Como nos diz Emmanuel, nós estamos fadados à felicidade. Somos criaturas que devemos ter e temos a responsabilidade de sermos positivas, de termos gratidão a Deus por essa reencarnação. Porque nós somos, provavelmente, esses espíritos que condenamos uns aos outros, que apontamos as nossas falhas no passado, que nos equivocamos em várias jornadas, equivocamos a nós e uns aos outros. Somos responsáveis por tantas caminhadas desviadas no pretérito. Somos responsáveis por tantos irmãos que caíram durante a jornada ao derrotismo, ao pessimismo, às misérias espirituais. Então, quando pensamos na oportunidade que o nosso Criador está nos dando de reencarnar aqui no mundo de provas e expiações, mas com imensas bênçãos que podem avalizar o nosso espírito olhando para o futuro. Porque nós somos impulsionados pelos nossos mentores. Depende de nós esse esforço, essa boa vontade. Depende do nosso livre-arbítrio. Por isso que os espíritos nos dizem que nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de decidir o nosso destino. Nós temos a capacidade de escolher que caminhos nós vamos seguir. E nós decidimos, antes de reencarnar, a seguirmos o caminho da doutrina espírita, o caminho do Consolador. Graças ao amor, à dedicação, ao trabalho, à abnegação do nosso Mestre Jesus. Por interceder por nós nessa caminhada. Por saber das nossas necessidades quando esteve aqui no nosso planeta. Por saber o quanto nós temos necessidades ainda que vão dentro da nossa alma. Como nós precisamos uns dos outros. Como nós precisamos das nossas igrejas, das nossas casas espíritas. Como nos diz Emmanuel. Imaginemos nós aqui reencarnados nesse mundo, sem as nossas igrejas, sem as nossas casas espíritas, sem as nossas ciências da alma, meus irmãos. Tenhamos gratidão por elas. Tenhamos gratidão ao nosso Criador e por esses espíritos, os nossos mentores, os nossos benfeitores, que lutam pela nossa causa, pela nossa reformulação íntima, pelo nosso crescimento espiritual. Muito obrigado por esse texto de hoje, por essas nossas reflexões de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site